Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Michael sempre acreditou que sua vida era simples demais para guardar segredos. Dono de um armazém que herdou do pai, ele dedicava suas manhãs e tardes ao trabalho, sem grandes surpresas ou mudanças bruscas na rotina. Seu casamento com Grace era, aos olhos de todos, sólido como uma rocha. Ela era conhecida em toda a vizinhança por sua devoção à igreja, uma mulher respeitada e admirada por sua generosidade e fé inabalável. Estava sempre envolvida em campanhas chás de arrecadação, grupos de oração e projetos para ajudar a comunidade. As pessoas a viam como um exemplo de bondade. A confiança entre eles parecia inquebrantável. Grace deixava o celular pela casa sem qualquer preocupação. A senha, Michael sabia de cor. Algo que nunca foi escondido. Ela não demonstrava segredos, nem mensagens misteriosas, nem ligações suspeitas. Era transparente como água cristalina. Ainda assim, havia algo diferente. Um detalhe que, por mais sutil que fosse, incomodava Michael profundamente. Nos últimos meses, Grace começou a passar mais tempo nas atividades da igreja. Antes, ela costumava voltar no início da noite, com o cansaço estampado no rosto e os braços cheios de sacolas com doações. Ultimamente, dizia que precisava ajudar na limpeza, planejar reuniões e visitar famílias necessitadas. Sempre havia algo novo que exigia sua presença até tarde da noite. Ela falava sobre tudo com naturalidade, mas Michael sentia que algo estava fora do lugar. Ele tentava afastar aquele pensamento, convencendo a si mesmo de que estava sendo injusto. Afinal, que mal poderia vir de uma mulher que sempre fez tudo por fé? Mas por mais que tentasse, aquele mal-estar continuava a crescer. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a ser revelado e ele fosse o único que ainda não tinha visto. Uma noite, enquanto terminava de fechar o caixa do armazém, Grace ligou, dizendo que precisaria ficar até mais tarde. Haveria uma limpeza geral na igreja, algo que, segundo ela, poderia levar algumas horas. Pediu que ele não se preocupasse e até sugeriu que aproveitasse para descansar em casa. Michael respondeu com calma, como sempre fazia, mas, desta vez, decidiu agir de forma diferente. Assim que desligou o telefone, guardou as chaves no bolso e saiu. Dirigiu pelas ruas quase vazias, com o coração acelerado. Seu destino era a igreja, onde Grace disse que estava. Quando chegou, estacionou o carro e olhou ao redor. Tudo estava em completo silêncio. Nenhum movimento, nenhuma luz acesa. As portas estavam trancadas e o estacionamento vazio. Ficou ali por alguns minutos, observando cada canto, esperando que alguém aparecesse. Nem sinal de vida. A fachada da igreja parecia adormecida, como se ninguém tivesse passado por ali durante toda a noite. Michael, então, percebeu que o desconforto que vinha carregando não era à toa. Voltou para casa em silêncio. Grace chegou algumas horas depois, com uma expressão serena, como se realmente tivesse passado a noite toda na faxina. Ela agia com tanta naturalidade que, por um breve momento, Michael duvidou de si mesmo. Falou sobre como a limpeza tinha sido cansativa, mencionou as outras mulheres que a ajudaram e ainda comentou sobre o esforço que fizeram para organizar tudo antes do próximo evento da paróquia. Ele ouviu tudo sem interromper, como se fosse apenas um espectador daquela encenação. Por dentro, seu coração martelava, mas ele manteve o rosto calmo, como quem ouve uma conversa qualquer. Naquela noite, enquanto ela dormia tranquilamente ao seu lado, Michael ficou acordado, olhando para o teto, revivendo cada detalhe daquela cena. A mentira estava ali, clara como o dia, e mesmo sem provas, ele já sabia que era apenas uma questão de tempo, até descobrir tudo. Na manhã seguinte, ele se levantou com um único propósito em mente:
Era hora de acabar com as dúvidas. Era hora de encontrar respostas. Ele não suportava mais viver naquela incerteza, questionando a cada noite onde sua esposa realmente estava. Saiu de casa cedo e dirigiu até um endereço que conhecia no centro da cidade. Um pequeno escritório discreto, com uma placa simples na porta. Charles Benson, investigador particular. Ali, Michael respirou fundo antes de entrar. Lá dentro, encontrou Charles, um homem de poucas palavras, mas de olhar atento. Michael explicou tudo, desde as noites prolongadas de Grace na igreja até a noite anterior, quando foi até lá, e encontrou tudo fechado. Charles ouviu com atenção, sem interromper, sem expressar julgamento. Assim que Michael terminou, ele apenas disse que pegaria o caso e começaria imediatamente. Sua voz era confiante, como a de alguém que já tinha visto muitas histórias como aquela. Michael saiu de lá, se sentindo mais leve. Pela primeira vez em semanas, sentiu que finalmente chegaria à verdade. A partir daquele momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. 3 dias se passaram, como se fossem uma eternidade. Michael tentava manter sua rotina, mas tudo ao seu redor parecia se mover em câmera lenta. Cada movimento de Grace dentro de casa era observado com um olhar diferente, como se a qualquer momento ela pudesse deixar escapar uma palavra que entregaria tudo. Ela continuava a agir como sempre, sem mudar uma vírgula em seu comportamento. Cozinhava, sorria, rezava com um terço entre os dedos e ainda falava sobre as atividades da igreja com a mesma leveza de antes. O telefonema veio no meio da tarde, enquanto ele organizava algumas caixas no armazém. A voz do outro lado da linha era firme e direta. Charles pediu que ele fosse ao escritório o mais rápido possível, pois havia concluído a investigação. Michael desligou e deixou tudo como estava, sem pensar duas vezes. No caminho, seu coração disparou, como se antecipasse o impacto do que estava prestes a descobrir. Ele já imaginava que as respostas não seriam fáceis de ouvir, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a ver com os próprios olhos. Quando chegou ao escritório, Charles estava lá, sentado, com aquele mesmo ar sério de sempre. Sobre a mesa, repousava um envelope grosso e amarelado, lacrado com fita adesiva transparente nas bordas. Sem rodeios, Charles puxou o envelope e o entregou a Michael, que o abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma sequência de fotografias. Cada uma delas desferia um golpe diferente, como se rasgasse suas certezas uma a uma. As imagens mostravam Grace saindo de um motel ao lado de um homem que ele reconheceu imediatamente. Peter, um frequentador assíduo da igreja, conhecido por estar sempre presente nas missas, nas ações comunitárias e nos eventos religiosos. Peter era casado, mas sua esposa, Amanda, nunca participava de nada na igreja. As fotos eram nítidas. Eles chegavam juntos ao motel com a mesma tranquilidade de quem já fazia aquilo há muito tempo. Em outra imagem, saíam do local rindo, despreocupados, como se voltassem de um simples passeio. Michael segurou as fotos, sentindo o peso de cada uma. Sua cabeça girava, as imagens turvavam seus pensamentos. Era impossível questionar o que estava vendo. Ali, diante dele, estava a verdade nua e crua. Não havia espaço para desculpas ou interpretações diferentes. Charles, com seu jeito reservado, disse que as fotos haviam sido tiradas em dias diferentes. Eram registros de encontros frequentes, sempre no mesmo motel, sempre nos mesmos horários em que Grace dizia estar na igreja. Havia datas, horários e até registros de entrada e saída, tudo meticulosamente documentado. Michael não conseguia tirar os olhos das provas. Cada detalhe, nas imagens, o atingia como um soco no estômago. Os sorrisos, os toques, a intimidade descarada. O que mais o machucava não era o fato em si, mas a frieza com que Grace
voltava para casa depois daquelas noites, como se nada tivesse acontecido. Ele guardou as fotos de volta no envelope, levantou-se da cadeira e fez um leve aceno de agradecimento. Charles apenas disse que, se precisasse de mais alguma coisa, poderia procurá-lo. Lá fora, Michael ficou muito tempo dentro do carro, com o envelope no colo, sem saber como reagir. Tudo o que sentia era um vazio imenso, uma mistura de decepção e indignação que parecia sufocá-lo. Ele sabia que não havia mais espaço para dúvidas. A dúvida havia se transformado em certeza, e a certeza em dor. Era hora de agir, de enfrentar de frente. Ele passara tempo demais se enganando, acreditando em uma imagem que nunca existiu. Michael ligou o carro e dirigiu para casa com a mente a mil. O plano já estava traçado em sua cabeça, e, desta vez, ele não hesitaria. A mentira havia acabado de vez. Michael apertou o envelope com força, como se o papel pudesse queimar suas mãos. Dirigiu para casa com a mente fervilhando, repassando cada imagem das fotos em sua cabeça. Assim que chegou, foi direto ao telefone. Discou o número de Grace com uma voz seca e direta. Ela atendeu com o seu tom calmo de sempre, dizendo que ainda estava na igreja, finalizando os últimos detalhes de uma reunião que se estendeu mais do que o previsto. Falava com uma tranquilidade que, por alguns segundos, qualquer um acreditaria. Michael respondeu com um simples ok e encerrou a chamada. Pegou as chaves novamente e entrou no carro. Deu a partida e dirigiu direto para onde ela disse que estava. Quando chegou, estacionou em frente à igreja. Tudo estava igual às outras vezes. O lugar vazio, sem movimento, sem luzes. Ele pegou o telefone mais uma vez e ligou para Grace. Ela atendeu com a mesma voz leve e repetiu a mesma desculpa. Disse que estava terminando o que precisava e que logo sairia. Então Michael falou com um tom firme que ela não esperava. Sem problemas. Estou aqui na frente esperando você sair. O silêncio dela foi imediato. Um silêncio denso que se arrastou pelo que pareceu uma eternidade. Ela, tentando manter o controle, sugeriu que ele fosse ao mercado comprar alguns itens para o jantar. Tentou soar natural, como se aquele pedido fosse comum. Mencionou ingredientes, chegou a citar uma sobremesa que ele gostava na tentativa de fazê-lo sair dali. Michael, no entanto, manteve a resposta direta. Vou esperar aqui, exatamente onde estou, até você sair. Mais silêncio. Ela não tinha saída. Pouco tempo depois, Grace surgiu em seu campo de visão, vindo do lado oposto do prédio, de cabeça baixa e com uma expressão pesada. Ela não saiu pela porta da igreja. Veio de um ponto diferente, o que por si só já dizia muito. Michael apenas observou, sem se mover. Quando ela se aproximou do carro, ele disse: entre. Grace obedeceu sem questionar. Assim que ela se sentou ao seu lado, ele ligou o carro e começou a dirigir, com o clima entre eles tenso, sem uma única palavra. No meio do caminho, Grace tentou se explicar, com a voz trêmula, dizendo que tudo era um mal-entendido, que havia saído para resolver um assunto pessoal, mas pretendia voltar para a igreja. Suas palavras vinham misturadas a desculpas fracas, como se nem ela mesma acreditasse no que dizia. Michael permaneceu em silêncio. Continuou dirigindo sem olhá-la, com a expressão fechada, até que estivessem perto de casa. Então, ele pegou o envelope do banco ao lado e o colocou em seu colo, sem dizer uma palavra. Ela abriu, e um único olhar foi o suficiente para que seu rosto desmoronasse. As lágrimas surgiram de imediato. Ela tentou falar, gaguejou algumas palavras, mas sua voz se afundou em soluços desesperados. Entre soluços, ela começou a implorar por perdão, dizendo que foi um erro, que se sentia envergonhada, que nunca quis magoá-lo daquela forma. Pedia que ele a ouvisse, dizia que tudo havia acontecido num momento de fraqueza e que ainda o amava. Michael manteve os olhos fixos na estrada,
sem reagir aos seus apelos. Apenas dirigiu em silêncio até estacionar em frente à casa deles. Ali, ele parou o carro, virou-se lentamente para ela e disse com firmeza, sem levantar a voz: "Você tem 1 hora. Arrume suas coisas e saia desta casa." Ele abriu a porta e desceu, deixando-a ali, desmoronando em lágrimas, com as fotos espalhadas no colo e a vergonha estampada no rosto. Sua decisão já estava tomada, e não havia espaço para mais nenhuma palavra naquela noite. Grace entrou em casa e subiu para o quarto. Juntou suas roupas às pressas e, com o rosto devastado, começou a encher malas e bolsas. Enquanto isso, ele esperava em silêncio no andar de baixo, como se cada minuto no relógio marcasse o fim de um capítulo. Pouco antes de a hora se esgotar, ela desceu com as malas e saiu sem dizer uma palavra. Michael ficou imóvel, observando-a atravessar a porta, levando consigo a vergonha e o peso de suas próprias escolhas. Assim que ela saiu, ele pegou novamente o envelope, o mesmo que agora parecia um veredito de justiça em suas mãos. Pegou as chaves e saiu com um destino em mente. Dirigiu até a casa de Peter com a mesma calma com que havia lidado com cada passo daquela noite. Ao chegar, desceu do carro e bateu com firmeza na porta. Peter apareceu pouco depois, com um ar assustado ao ver Michael parado ali, com o olhar sério e as provas nas mãos. Sem perder tempo, Michael disse com clareza: "Quero falar com sua esposa." Peter gelou, mas antes que pudesse dizer algo, Amanda surgiu na porta, surpresa ao ver a visita inesperada. Michael, então, entregou o envelope diretamente a ela, sem mudar o tom de voz ou acrescentar explicações. Amanda pegou o envelope, confusa, e no instante em que ela segurou as fotos em suas mãos, Michael virou as costas e se afastou, sem dizer uma palavra, sem esperar a reação de ninguém. Voltou para o carro e partiu, sabendo que havia encerrado tudo o que precisava ser encerrado. O divórcio aconteceu com uma rapidez que surpreendeu até os advogados envolvidos no caso. A evidência era tão clara e irrefutável que não havia espaço para debates ou tentativas de defesa. Grace foi obrigada a aceitar todas as condições impostas durante o processo. Michael ficou com a casa, o armazém, e Grace ficou com as economias do casal. Ela saiu do casamento sem direito à pensão. Durante o processo, Grace tentou contatá-lo muitas vezes. Enviou cartas, deixou recados na caixa postal e até apareceu no armazém algumas vezes, sempre pedindo uma chance para se explicar, jurando que ainda o amava e que tudo não passava de um erro, uma fraqueza que não deveria ter destruído tudo o que construíram juntos. Michael, no entanto, permaneceu em silêncio. Não respondia, não abria as cartas e nem sequer olhava para ela nas raras ocasiões em que se cruzavam. Quanto a Peter, do outro lado daquela história, sua vida desmoronou em questão de dias. Amanda, ao receber o envelope, não precisou de mais palavras. Ela o expulsou de casa naquela mesma noite, sem nem permitir que ele pegasse suas roupas. A notícia do caso se espalhou rapidamente entre os vizinhos e na igreja. E em pouco tempo, Peter se viu rejeitado por todos que antes o cumprimentavam com sorrisos. A imagem de homem devoto e dedicado à família foi destruída. Ele perdeu o respeito da comunidade. Os amigos se afastaram e até seu trabalho foi afetado. Pessoas que antes o contratavam para serviços e eventos da igreja recusavam qualquer ligação. Amanda, por sua vez, seguiu em frente, reconstruindo sua vida longe daquele escândalo, amparada por amigos e familiares que a acolheram. Grace e Peter, que antes trocavam mensagens apaixonadas e planejavam noites secretas, não conseguiram sustentar sequer uma amizade após o escândalo. Assim que a relação deles foi exposta, o peso da vergonha se sobrepôs a qualquer sentimento. Eles se evitavam, atravessavam a rua para não se encontrarem e, com o passar dos meses, nem sequer mencionavam o nome um do outro.
Tudo o que existiu entre eles evaporou no momento em que foram forçados a encarar a realidade fora de sua ilusão. Michael, por outro lado, seguiu um caminho completamente diferente. Após o divórcio, ele se concentrou ainda mais no armazém. Os vizinhos e clientes, ao saberem de tudo o que havia acontecido, o admiraram ainda mais, respeitando sua postura firme, discreta e digna. Ele não falava sobre o passado, não compartilhava detalhes, apenas dizia que algumas verdades chegam na hora certa e que cada pessoa colhe exatamente o que planta. Com o tempo, ele começou a refazer também sua vida afetiva, mas com a serenidade de quem não tinha pressa. Aprendeu a valorizar ainda mais a própria paz, a companhia de pessoas sinceras e a importância de manter o coração livre de ressentimentos. Sua história se tornou um exemplo entre os vizinhos, não pelo escândalo, mas pela forma como ele lidou com a dor. Enquanto Grace e Peter se afogavam nas consequências de seus atos, presos na solidão e no julgamento de todos ao redor, Michael seguia em frente, leve, com a única coisa que nunca pode ser perdida ou destruída: a verdade. Ela era sua maior companheira, seu escudo, e também o único legado que ele escolheu carregar consigo dali em diante. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!